Sentir é o segredo. Neville Goddard. Este livro é a arte de realizar seu desejo. Ele dá conta do mecanismo utilizado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não leve. Há um tesouro nele, um caminho claro e definitivo para fazer seus sonhos virar realidade. Se fosse possível levar convencimento a outrem por meio de argumentos fundamentados e exemplos detalhados, este livro seria muitas vezes seu tamanho. Raramente é possível, no entanto, fazer isso por meio de declarações escritas ou argumentos, dado que para o julgamento suspenso sempre parece plausível dizer que o autor foi ingênuo ou desonesto e, portanto, o seu testemunho foi contaminado. Consequentemente, tenho omitido intencionalmente todos os argumentos e testemunhos e simplesmente desafio o leitor de mente aberta a praticar a lei da consciência como se revela neste livro. O sucesso pessoal será muito mais convincente prova que os livros que poderiam ser escritos sobre o assunto. A lei e seu funcionamento. O mundo e tudo nele é a consciência do homem condicionada e objetivada. A consciência é a causa tanto como a substância do mundo. Então é a consciência a quem teremos de nos dirigir se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e o modo de funcionamento desta lei permitirá que você consiga tudo o que desejar na vida. Armado com o conhecimento de como funciona esta lei, você pode criar e manter um mundo ideal. A consciência é a única e una realidade, não figurativamente, mas realmente. Para explicar mais claramente, esta realidade pode ser comparada com um fluxo que é dividido em duas partes, o consciente e subconsciente. Para operar com inteligência a lei da consciência é necessário entender a relação entre o consciente e subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo, o subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito, o subconsciente é o reino da causa. Estes dois aspectos são as divisões masculina e feminina de consciência. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e imprime essas ideias no subconsciente, o subconsciente recebe ideias e dá forma e expressão. Por esta lei, primeiro conceber uma ideia e, em seguida, imprimir a ideia concebida no subconsciente, todas as coisas evoluem a partir de consciência, e não há nada feito que não seja sem essa sequência. O consciente imprime no subconsciente enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso. O subconsciente não gera ideias, mas aceita aquelas que a mente consciente sente como verdadeiras e de forma que apenas o subconsciente conhece, objetiva as ideias aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir e sua liberdade de escolher a ideia que acalentará, o homem tem controle sobre sua criação. O controle do subconsciente é obtido por meio do controle de seus sentimentos e ideias. O mecanismo de criação está oculto na mesma profundidade do subconsciente, o aspecto feminino ou a matriz de criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Ele inclui um sentimento como um fato de existir dentro de si e sobre este pressuposto passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo executa seu curso como sentimento e termina em uma vontade de agir. Ideias são impressas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que é sentida, mas depois que ela é sentida, seja boa, ruim ou indiferente, deve ser expressa. Sentimento é o primeiro e único meio através do qual ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente imprimir no subconsciente estados indesejáveis. Por controlar os sentimentos não quero dizer suprimir ou eliminar sentimentos, mas sim a disciplinar-se a imaginar e abrigar apenas tais sentimentos que contribuam para a sua felicidade. O controle dos sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca abrigue um sentimento indesejado ou apoie mentalmente qualquer coisa ruim, de maneira alguma. Não se concentre em suas imperfeições ou as dos outros. Assim fazendo você imprime o subconsciente com essas limitações. O que você não quer que lhe façam, não sinta que lhe fazem a você ou aos outros. Esta é a lei completa para uma vida plena e feliz. O resto é conversa. Cada sentimento faz uma impressão subconsciente que deve ser expressa, a menos que ele seja compensado por um forte sentimento de natureza oposta. De dois sentimentos, aquele que dominar é expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte que serei saudável.
Sentir que serei é confessar que não sou, o eu sou é mais forte que eu não sou. O que você sente que é sempre domina sobre o que você sente que gostaria de ser, portanto, para a realização do desejo ele deve sentir-se como um estado que é mais do que um estado que não é. O sentimento antecede a manifestação e é a base na qual repousa toda manifestação. Tenha cuidado de seus estados de humor e sentimentos, porque há uma conexão inquebrável entre seus sentimentos e seu mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional e apoia as marcas inconfundíveis de suas emoções dominantes. Os distúrbios emocionais, especialmente as emoções reprimidas, são a causa de todas as doenças. Sentir intensamente sobre algo errado, sem verbalizar ou expressar esse sentimento, é o início de doenças no corpo e no ambiente. Não abrigue o sentimento de remorso ou fracasso porque a frustração ou desprendimento de seu objetivo resulta na doença. O subconsciente é a matriz da criação. Recebe a ideia em si mesmo através dos sentimentos do homem. Nunca muda a ideia recebida, mas sempre lhe dá forma. Portanto, o subconsciente expressa a ideia em imagem e semelhança do sentimento que recebe. Sentir desespero ou impossibilidade é imprimir ao subconsciente com a ideia de fracassar. Embora o subconsciente serve ao homem fielmente, não se deve deduzir que a relação é a de um servo a seu mestre como se concebeu anteriormente. Os profetas antigos chamam-no escravo e servente do homem. São Paulo personificou-o como uma mulher e disse: "Das mulheres devem estar sujeitas ao homem em tudo." O subconsciente serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem um desgosto distintivo pela compulsão e responde à persuasão mais que às ordens, consequentemente, assemelhar-se à esposa amorosa, ao invés de servente. O marido dirige a esposa. F5. Pode não ser verdade para homens e mulheres em sua relação terrestre, mas é verdade para o consciente e subconsciente ou os aspectos masculinos e feminino da consciência. O mistério que Paulo estava se referindo quando ele escreveu: "Este é um grande mistério. Aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo. E os dois irão ser um na carne." Ele é simplesmente o mistério da consciência. A consciência é realmente una e indivisa, mas pelo bem da criação parece ser dividida em dois. O consciente, subjetivo, ou o aspecto masculino é verdadeiramente a cabeça e domina o subconsciente, subjetivo, ou o aspecto feminino. No entanto, esta liderança que não é do tirano, mas do amante. Então, no assumir o sentimento de que seria seu, se você já estivesse na posse de seu objetivo, o subconsciente é motivado a construir o que exatamente se assemelha à sua suposição. Seus desejos não são subconscientemente aceitos a menos que você assuma o sentimento da sua realidade, porque só através do sentimento uma ideia é aceita inconscientemente e só através dessa aceitação subconsciente pode ser expressa alguma vez. É mais fácil dar seu sentimento aos eventos do mundo que admitir que as condições do mundo refletem seu sentimento. No entanto, é eternamente verdade que o exterior reflete o interior. Como é dentro é fora. Um homem não pode receber nada a menos que lhe seja dado do céu. E o reino dos céus está dentro de você. Nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível para você ver outra coisa senão o conteúdo de sua consciência. Seu mundo em cada detalhe é a consciência objetivada. Os estados objetivos são testemunhas das impressões do subconsciente. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdadeiro o que você sente como verdadeiro e como a criação é o resultado das impressões do subconsciente, você, através de seus sentimentos, determinar a criação. Você é o que você quer ser, e sua recusa a acreditar nisso é a única razão pela qual você não o vê. Buscar no exterior por aquilo que você não sente que é buscar em vão, porque nunca encontramos o que desejamos e encontramos apenas o que somos. Em suma, você expressa e tem apenas o que você está consciente de ser ou possuir. A quem já tem se dará. Negar a evidência dos sentidos e apropriar-se do sentimento do desejo cumprido é o caminho para a realização de seu desejo. O domínio do autocontrole dos seus pensamentos e sentimentos é a maior realização. No entanto, até que esse domínio de si mesmo atinja a perfeição, de maneira que no lugar da aparência você sinta aquilo que deseja sentir, use o sono e a prece para se ajudar na realização dos seus estados desejados.
Essas são as duas portas de acesso ao subconsciente.